Bom, vamos analisar aqui esse artigo científico que tem como tema transformações digitais e desafios jurídicos, a era da uberização e os direitos trabalhistas. Aqui, então, o artigo científico, como foi publicado em revista, ele levou em conta, além das normas da BNT, as normas específicas da revista, certo? Então aqui está centralizado o título, né, do trabalho, o tema do trabalho está centralizado, com todas as letras em maiúsculas e em negrito, e tem um espaçamento de 1,5. Aí depois tem mais uns dois enters aqui, com espaçamento de 1,5 e o título em língua estrangeira. Por isso que está em itálico, o título em língua estrangeira está em itálico, todas em maiúsculas, todas em negrito e com espaçamento de 1,5. Depois, mais dois enters aqui, para colocar o nome com alinhamento aí à direita, para colocar o nome dos autores, né? Aqui dois autores. Enfim, depois a gente segue para a parte do resumo. A palavra resumo centralizada, tamanho aqui, tamanho LE, o tamanho 12, todas as letras em maiúsculas da palavra resumo. Aí tem um enter para colocar o resumo propriamente dito. Vamos lá, ó. O presente artigo científico objetiva, aqui objetivo que estudar o fenômeno da uberização como uma nova forma de exploração econômica e seus efeitos perante o direito trabalhista. Então, uberização, nova forma de exploração econômica e seus efeitos na seara trabalhista. Através da análise de casos concretos, jurisprudências e pesquisas, procurou-se entender a natureza jurídica desta relação de trabalho, em união às diferentes realidades econômicas e coletivas vivenciadas na sociedade. Com a manifestação crescente das plataformas digitais, as modalidades de trabalho também têm sido afetadas, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico, mas simultaneamente provocando vulnerabilidade aos trabalhadores dependentes, né? Vulnerabilidade aos trabalhadores dependentes dessas novas formas laborais. Então, tudo isso, essa parte aqui, ela traz a problemática, né? Como isso tem afetado essas novas formas de trabalho, essas novas modalidades de trabalho, como a uberização tem afetado os direitos dos trabalhadores. Então, ela traz a problemática, então, ela contextualiza o resumo, traz a problemática e agora ela coloca um objetivo. Assim, este estudo almejou identificar as limitações impostas aos trabalhadores com base nas jurisprudências e divergências doutrinárias em relação ao tema, com a finalidade de garantir de forma justa a tutela de seus direitos. A única coisa aqui é que o verbo almejou eu colocaria no presente. Assim, este estudo almeja identificar as limitações impostas aos trabalhadores com base nas jurisprudências e divergências doutrinárias em relação ao tema, com finalidade de garantir de forma justa a tutela de seus direitos. Depois ela dá um enter aqui, tem um enter, né, de 1,5, e a palavras-chave aqui a gente pode ver todas em negrito, até os dois pontos está em negrito. O termo palavras, só primeiro em maiúscula, letra maiúscula, né? Palavras-chave. E depois ele trouxe ela, né? Uma, duas, três, quatro palavras-chave. E ela separou elas por ponto e vírgula. Depende também. Tem revista que vai pedir para separar por ponto, tem revista que vai pedir para separar por vírgula, tem revista que vai pedir para colocar em letras minúsculas. Aqui ela colocou a primeira letra em maiúscula das palavras-chave, né? Vamos ver, ó. Uberização, relação de emprego, direitos trabalhistas e flexibilização. Essas são as palavras-chave.
Depois tem os dois enters, agora o resumo em língua estrangeira, resumem. Como ele colocou em itálico a palavra resumem, então todo aqui, eu acho, para seguir uma lógica, todo o resumo deveria estar em itálico também, né? Então, mas enfim, seguimos. Agora vamos analisar a introdução deste artigo científico. Introdução. Aqui tem um ponto. Tem revista que pede para não colocar esse ponto, deixar só um e a introdução. E geralmente, aqui o que a gente chama de seção primária, todas as letras são maiúsculas mesmo, né? Em negrito, na seção primária. Aí tem um espaçamento aqui, de 1,5. Então vamos ver. A ascensão das plataformas online em conjunto com a transformação digital tem redefinido de maneira significativa o cenário laboral, originando um fenômeno largamente conhecido como a uberização do trabalho. Então está contextualizando o fenômeno, né? Ainda que o termo exista há anos, tem ganhado mais popularidade atualmente, uma vez que os avanços tecnológicos alteram as relações de trabalho. Ó. Os avanços tecnológicos alteram as relações de trabalho. Ao falar sobre uberização do trabalho, nos referimos a um modelo de trabalho em que o trabalhador não tem vínculo empregatício com a plataforma que o emprega, ou seja, presta serviços de maneira informal, conceituando agora o fenômeno da uberização. A única coisa que eu mudaria aqui é esse nos referimos. Então, geralmente a gente escreve um artigo científico, uma monografia, na terceira pessoa, e para deixar mais impessoal possível, e não na primeira pessoa, como colocou aqui, né? O IBGE informou que o número de desempregados no primeiro semestre de 2002 já chegava aos 12 milhões. Cenário esse que contribuiu abundantemente para o aumento de empregos informais. Então, está problematizando com dados, né? Interessante trazer dados aqui. A consequência disso é progressivamente mais pessoas buscam serviços com alta demanda, como aplicativos de transporte e entrega, submetendo-se a condições impostas pela empresa parceira, ou seja, a precificação do trabalho que o profissional vai exercer, precificação do trabalho que o profissional vai exercer fica a critério da plataforma, fazendo com que jornadas de trabalho cada vez maiores, sejam executadas para que se possa obter o lucro. Ursula Rus, biógrafa, criou o conceito de cibertariado para designar aqueles que utilizam as plataformas digitais como forma de trabalho. Cibertariado, Ursula Rus, para designar aqueles que utilizam as plataformas digitais como forma de trabalho. Aqui, ele coloca aqui, cita, né, o sobrenome todas em letras maiúsculas. Com a nova norma da BNT, a gente sabe que só a primeira é maiúscula, mas tem a questão das normas da revista, né? Traz aqui o ano e a página, tá ok. Uma citação direta por causa da palavra cibertariado. Portanto, usar-se este termo para definir todos aqueles que se utilizam das plataformas oferecidas pelas empresas como principal ferramenta de trabalho. Por fim, conclui-se que os cibertariados, que transportam encomendas ou passageiros por meio de plataformas digitais, demonstram que a intermediação entre cliente e prestador de serviço não é suficiente para desqualificar o vínculo empregatício. Importante aqui, né? Conclui-se que os cibertariados que transportam encomendas ou passageiros por meio das plataformas digitais demonstram que a intermediação entre cliente e prestador de serviço não é suficiente para desqualificar o vínculo empregatício. Além da contratação e cadastramento de usuários, a plataforma digital é responsável também por definir de maneira unilateral o valor do serviço. Perante o exposto, urge-se por regulamentações legislativas que prezem pela vaga de emprego, trabalho digno e todos os direitos decorrentes. O artigo científico apresentado, então aqui que ele, tá no presente, objetiva, diferente lá do resumo que a gente viu,
no presente. Descrever, ó, verbo no infinitivo para apresentar o objetivo do trabalho. Descrever este novo modelo de labor que cresce exponencialmente, gerando consequências no que tange ao direito do trabalho e seus aspectos para o provimento de renda. Esse é o objetivo. Além disso, possíveis soluções para a informalidade nas relações de trabalho serão apresentadas e a dificuldade de implantação de normas norteadoras para esta espécie de função. Então, eu percebi aqui que problematizou muito, trouxe muito a problemática, tanto na introdução como no resumo, que é a questão aí da informalidade do mercado de trabalho, favorecida aí pelas novas plataformas digitais de tecnologia que não reconhecem o vínculo empregatício do empregado, além de precificar o preço do trabalho deste empregado. No mais, aqui, mais uma sessão primária, que ele vai começar. Ela traz aqui o título do primeiro capítulo: Transformações Laborais na Era Digital, uma análise da Uber e do trabalho através de ferramentas digitais. Depois, na sessão secundária, ela trouxe, talvez porque a norma da revista, né, não está na norma da BNT aqui, né, essa sessão secundária em itálico e sem negrito, né, em itálico e sem negrito, novamente, deve ser por causa das normas da BNT. Nas citações diretas, ó, todas em maiúsculas, letras maiúsculas também. Não é o caso das normas da BNT atual, que só a primeira letra é em maiúscula, né? Ou nomes próprios. Ó, Delgado, citação direta. Aqui seriam só a primeira em maiúscula do sobrenome do autor. Ano e página tá ok. Né? O recuo aqui tá ok também. E o tamanho da letra, recuo de 4 centímetros, e o tamanho da letra aqui de 10 centímetros, né? Na citação direta tá ok também. Aí o fenômeno da uberização, mais um capítulo. Citações diretas, ó, todas em maiúsculas, eu colocaria só a primeira em maiúscula. Aqui, Diniz, faltou a página aqui, né? Que é um autor. E aqui no caso de coisas pegadas da internet, citações da internet, vírgula 2023 e a palavra vírgula online nas citações diretas, né? E aqui faltou a página, que é autor, né? Diniz, 2017. Enfim. Temos então isso e vamos ver lá as referências para a gente encerrar o artigo. Essa análise aqui. Esse 7 aqui poderia dar um enter para cair para a linha de baixo, para a folha de baixo, né, para não ficar sozinho ali. E vamos ver as referências para a gente fechar. As referências bibliográficas aqui. Ó, nas referências, tá, aqui tá ok. Abílio, LC, tá certo? Uberização do trabalho. Agora, aqui não precisa mais negrito, né? A partir dos 2 pontos não precisa mais do negrito. E não se usa mais esse sinal de maior, menor, para colocar o site dentro, né? Tira isso. Aqui a Guiar Antônio Aqui, ó, ele abreviou os nomes. E agora ele já coloca o nome, então tem que seguir um padrão. Então vamos continuar abreviando, A.C. né, para seguir o padrão. Aqui tá ok, negrito o nome da obra. Projeto de lei tá ok. Aqui o negrito, Brasil, e aqui tira esse maior menor que não precisa mais, né? Projeto de lei tá ok. Direito do trabalho em negrito, ó, V.B. Então, ele segue a abreviação. Vamos seguir esse método. Conecta uberização do trabalho e suas consequências. Aqui, Maurício Godinho, M.G. E tira o negrito. Aqui, o negrito é só no curso de Direito do Trabalho, né? Uhum. Bom, é isso, né? Uber 2020, que é o site, negrito, o nome aqui da obra em negrito. Enfim, pessoal, é isso. Se inscrevam no canal e se você quiser uma ajuda especializada para o seu TCC, para a sua monografia, para o seu artigo científico, uma assessoria, é só me chamar. O meu contato está na descrição do vídeo. Forte abraço.